No nosso cotidiano, nos deparamos com milhares de notícias, assistimos várias reportagens e lidamos com a quantidade absurda de informações. Para compreender como estes fenômenos funcionam, é necessário estudar um pouco sobre as teorias do jornalismo, que nos auxiliam a entender tudo o que acontece na prática no âmbito jornalístico profissional. Para isso, convidamos o jornalista e integrante Marco Zero Conteúdo para nos contar um pouco de sua vivência, aliado às teorias do jornalismo. Laércio Portela é jornalista e integrante do Marco Zero Conteúdo. Além disso, é formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Foi repórter de polícia do Jornal do Comércio, foi repórter, editor e colunista da Política do Diário de Pernambuco, coordenou a área de comunicação social do Ministério da Saúde e ocupou os cargos de diretor de mídia regional e secretário adjunto de imprensa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Laércio, uma das principais teorias do jornalismo, a teoria do espelho, apresenta o produto do jornalismo como sendo uma transmissão não expurgada da realidade, um espelho, um reflexo dela. Na prática, no dia a dia, com toda a sua experiência na profissão, isso ainda é uma realidade ou já está ultrapassada? Veja, a teoria do espelho, quer dizer, essa perspectiva de que o que o jornalista reporta é o espelho da realidade, quer dizer, objetivamente ele está fazendo um recorte espelhado da realidade, eu acredito que é uma teoria que ficou ultrapassada pelo tempo, né? Ela talvez tenha sido até importante num certo momento, né? Para legitimar o trabalho jornalístico, né? Até distingui-lo de outras construções narrativas que queriam às vezes até manipular mesmo a opinião, a maneira de ver a realidade das pessoas, mas o fato é que se teve essa funcionalidade lá no começo para legitimar o jornalismo, a gente entende hoje, eu entendo, e profissionalmente também foi um aprendizado que foi surgindo com o tempo, né, com a experiência profissional, de que não é assim, né? A gente também leva uma série de... Não existem só aspectos objetivos na hora de contar o que a gente está vendo, né? Essa narrativa também está cheia de subjetividades. Portanto, ela não é um espelho da realidade, porque ali também a maneira de recortar essa realidade é influenciada pela história de vida de cada jornalista, de cada pessoa que está construindo essa história, essa narrativa. Quer dizer, e a gente fala sempre de algum lugar, né? Um lugar que tem história, um lugar que tem perspectiva de vida, um lugar influenciado, inclusive, pelas nossas experiências cotidianas, familiares, de nossos territórios. Quer dizer, a gente é afetado por tudo isso, e a maneira, portanto, como a gente vê o mundo e narra esse mundo, mesmo jornalisticamente, é influenciado por isso, né? Território, família, outras experiências de significados. Então, tudo isso entra na conta da maneira da gente narrar os fatos e a realidade, vamos dizer assim. Então, acho que é uma teoria que teve uma funcionalidade lá atrás. Ela serve muito para proteger e, às vezes, até, mais do que isso, para colocar a narrativa jornalística acima de outras narrativas, como se fosse uma coisa absoluta, e ela não é, né? Se ela é feita com honestidade, com seriedade, com apego aos fatos, ela é uma narrativa muito importante, inclusive do ponto de vista do conhecimento da sociedade, de troca de conhecimento, de aperfeiçoamento para a atuação nos espaços públicos, sem dúvida. Mas ela é uma narrativa que tem suas subjetividades e, portanto, ela não é um espelho completo, total, absoluto da realidade. Com certeza não é. Segundo a teoria do espelho, o papel do jornalista é definido como o do observador, que relata com honestidade e equilíbrio o que acontece, que age com cautela em não emitir opiniões pessoais. Você acha que nos dias de hoje os perfis jornalísticos são dessa forma ou estão misturando opinião com política? Veja, primeiro assim, eu não acredito muito nesse conceito da imparcialidade. Eu acredito no conceito da honestidade, no reportar, no buscar a história mais fidedigna daquele fato, do que aconteceu, né? Mas isso não significa que você buscar... Existem técnicas para a gente realmente apurar um fato, saber se ele aconteceu daquele jeito ou daquele outro jeito, né? Porque senão, para mim, a gente diria que
toda narrativa ela é completamente válida e tal, inclusive as que manipulam a verdade, não é os fatos. Isso não é isso que eu estou querendo dizer, longe disso. Então existe sim uma maneira, existem técnicas, né, de apuração para você contar como os fatos aconteceram. Mas mesmo essa narrativa de como os fatos aconteceram, ela é, como, né, já disse, que ela é também permeada por subjetividades, que é esse lugar do narrador. Quer dizer, não existe essa impessoalidade, essa imparcialidade completa, aliás, de forma alguma imparcial. Nós somos seres parciais, né? Mas, como eu disse, tem as técnicas que permitem que você, pelo menos nos fatos, você reporte eles o mais fidedignamente como eles aconteceram. A questão da opinião, de fato, veja, na verdade o jornalismo começou lá atrás, ele era muito um jornalismo opinativo, né? Inclusive construído a partir, e constituído a partir de grupos políticos que iam se posicionando politicamente e contando a realidade, recortando a realidade a partir de suas esferas políticas. E às vezes você tem lugares, cidades, você tem vários jornais, os jornais eram ligados, inclusive, a grupos políticos, né? Então, a opinião sempre transitou ali em torno dos fatos, do jornalismo factual, digamos assim. Agora, com o advento da internet, da digitalização, e hoje em dia, assim, o mundo é uma grande redação, né? De fato, a gente tem uma exacerbação da questão da opinião. E o que é mais grave é quando essa opinião, veja, uma boa opinião com argumentos, né, e baseada em fatos, ela é importante também. E eu acho que ela faz parte, a opinião também faz parte, a crônica, a análise, desde que bem respaldadas em fatos, com bons argumentos, ela faz parte também do jornalismo. Não é uma coisa à parte do jornalismo. Mas tem alguns problemas, primeiro, quando a opinião, quando o percentual de opinião é muito maior do que os fatos, né, do que as narrativas também de fatos, que você acaba fazendo. Às vezes eu vejo veículos de televisão diz assim, 24 horas, notícias 24 horas, né? E às vezes assim, notícias são 3 horas e a gente tem ali, né, horas e 21 horas de opinião, e muitas vezes desgarrados dos fatos, tem a ver com o fato. Outra coisa importante é deixar claro para quem está ouvindo, lendo, vendo, quando você está dando uma opinião, quando você está relatando um fato, né, um acontecimento. Distinguir isso também é importante, para que as pessoas saibam e entendam, né, o que aconteceu e como você vê o que aconteceu. É diferente. São duas informações importantes, né, mas elas são em níveis diferentes. Então, distinguir o que é opinião e análise do que é o fato, de como o fato aconteceu, de como você conseguiu apurar aquele fato, é muito importante. Aí vem um outro elemento, transparência. Diga como é que diga o que você está fazendo e diga como você está produzindo esse jornalismo, né? Quais foram as fontes, qual foi o processo que você chegou a isso, seja o fato, a apuração do fato, seja a formulação de uma opinião. Quanto mais transparente, né, tem até uma expressão que se usa hoje, né, transparência é a nova objetividade. Né? Quanto mais transparente, quanto mais você explicar para o leitor, ouvinte, telespectador, como você apurou aqueles fatos, ou como você construiu aquela análise, mais honesto será o jornalismo que você pratica. Para Felipe Pena, a metáfora do espelho é bastante limitada. A linguagem neutra é impossível, pois não há como transmitir o significado direto, sem mediação dos acontecimentos. Para você, Laércio, qual a sua opinião sobre o uso da linguagem neutra? Você acha que conseguiria se aplicar ao jornalismo? Esse é um tema que eu acho que está se desenvolvendo, está em construção, tem muita gente pensando, estudando, né, e analisando também. Eu não gosto exatamente do termo linguagem neutra, porque eu acho que não existe linguagem neutra. A linguagem está sempre, né, trazendo um significado e ela tem sempre uma perspectiva política também. De qualquer forma, eu acho que assim, são transformações importantes, sabe, que precisam ser analisadas, sim, e não vejo problemas de você ter a linguagem neutra, de você construir isso, né, encontrar caminhos para que também, eu acho que a gente é importante, assim, o que a linguagem traz nesse sentido, né, das referências, ela também é um posicionamento político, então nesse sentido eu acho importante, né, porque também diz o olhar, a preocupação política
daquele veículo, daquele grupo de comunicação. Acho que isso, nesse sentido, é importante. Mas também, de certa forma, a linguagem também tem uma necessidade funcional, digamos assim, de se fazer entender. Então, também tem uma construção aí de desenvolver essa cultura também, defender e desenvolver essa cultura também com o seu público, sabe? Para que o conteúdo a maneira que você comunique se torne também inteligível, tanto do ponto de vista dos sentidos, quanto também do ponto de vista político. Então, acho que é uma discussão importante, sim, que precisa ser feita. Acho importantes as adequações, inclusive, com essa perspectiva de dar uma sinalização política, posicionamento político, que essa linguagem traz, mas com a preocupação de digamos assim, construir uma linguagem de maneira, ou negociar essa linguagem, ou trabalhar essa linguagem para que ela seja compreensível para teu público. Você poder, e aí, de novo, a questão da transparência, né? Por que eu estou usando essa linguagem? Como é que ela funciona? Para que você não fale só para quem conhece e quem defende, mas que aquilo passe a fazer parte do cotidiano, assim, de todo o teu público. E o objetivo de todos nós, todo mundo que faz mídia, que produz conteúdo, que é ser entendido e compreendido, né, nossos conteúdos pelo maior número possível de pessoas. Então, acho que tem esses dois sentidos, o político e também o do entendimento, da compreensão e da troca. Este trabalho foi realizado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, com orientação do professor Alexandre Figueroa, na cadeira de Teorias da Comunicação e de Jornalismo.